Se coloquem de pé, peguem a palavra de Deus e abram no livro de Deuteronômio, capítulo 28 e o versículo 7. Como eu estou fazendo todos os domingos, eu estou aplicando uma bênção do Senhor. Eu não sei se você já reparou, mas nós estamos dentro desse livro todos os domingos e falando de uma bênção que foi proferida aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 28. São 12 bênçãos. E hoje é a sétima bênção. É isto? Sétima bênção que nós vamos aplicar agora. Sexta bênção que iremos aplicar agora, que é vitória sobre os inimigos, ou protegido dos inimigos. Você sabia que existem dois tipos de inimigos? Existe o inimigo visível interno, e existe o inimigo invisível e externo. Tem um inimigo visível e interno, o inimigo invisível e externo. Amém? Livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7. Está escrito assim: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Observa, o Senhor, quem é o Senhor? Nosso Deus, entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Irão fugir já feridos, já vão ser entregues feridos em nossas mãos. Por quê? O Senhor os ferirá e entregarás em tuas mãos. Por um caminho eles virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti, porque o Senhor é contigo. Quantos creem nesta palavra? Então eu vou reler mais uma vez, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. O Senhor, mais alto, o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga: eu recebo esta promessa, e que os inimigos fugirão diante de mim, já feridos, porque o Senhor os ferirás e os entregarás em minhas mãos. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder. Vem com seu Espírito Santo e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Tome posse desta bênção. Se assente, por favor. Deus promete aqui a sexta bênção, que está relacionada com o livramento, em que Deus daria livramento para o seu povo, e proteção. Proteção do quê? Da prosperidade de Israel, das mãos dos inimigos. Isto porque Israel nunca foi um grande exército, até hoje. Se você dar um clique no Google e colocar qual o exército de Israel lá, a quantidade, eles terão ali 173 mil soldados ativos. Pouco, muito pouco. O Brasil tem mais de 200 milhões, né? Ou seja,
mais de 300 mil, quer dizer, mais de 300 mil soldados e mais de 260 milhões de pessoas. Então, se for pegar ali, além daqueles que estão ativos e aqueles que já prestaram algum benefício para o exército ou que já se alistaram, mesmo que foram dispensados, será um número muito grande. O Brasil tem um número de pessoas muito grande. Claro que tem nações que têm mais do que o próprio Brasil, como a China, como a Índia. A Índia tem 1 bilhão de pessoas. Você esbarra em qualquer lugar que você vai na Índia, de tanta gente que tem. Então, se um desses países entrar numa guerra, vai ter muitos soldados. É ou não é? Porque todos vão ter que defender seu país. Mas Israel tem 170 mil ativos no exército. O Brasil tem 200, se eu não me engano, 260 mil ativos no exército. O Brasil tem muitos soldados, né? E fora os que estão ali de prontidão. E o povo de Israel é pequeno, tem cerca de 9 milhões de habitantes, menos do que a capital de São Paulo. Capital de São Paulo, só São Paulo tem quase 15 milhões de pessoas, só São Paulo. Em Grande São Paulo, ou seja, em todo o estado de São Paulo, tem cerca de 22 milhões de pessoas, só um estado brasileiro. Então quer dizer que o estado de São Paulo é maior em número de pessoas do que o próprio país de Israel. Então, se você for ver na lógica, Israel nunca foi uma grande nação, nem em população e nem mesmo em exército. Então, os inimigos invadiam Israel e tomavam as suas riquezas, porque era muito fácil invadir Israel e tomá-los, porque era pouco o exército de Israel. Mas quando Israel ganhava, e a gente sabe muitas vezes que Israel perdia a batalha, como também ganhava, e quando o exército de Israel ganhava, é porque o Senhor estava ali, o Senhor estava com eles. É por isso que Israel sempre ganhou muitas batalhas. Lá em 2º livro de Crônicas, capítulo 32, em versículo 8, vai falar que a mão de Deus, o braço forte, era com Israel. Por isso que Israel alcançava vitória, tinha êxito em suas batalhas. Com ele está o braço de carne, com eles lá, o exército inimigo. Mas conosco, o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Por quê? O exército aqui, o exército da Síria, o Senaqueribe, ele queria invadir Israel, ele queria invadir Judá. Então ele ameaçou, como ele tinha um grande exército, cerca de 185 mil soldados, o exército que tinha da Síria. E eles ameaçaram, o exército da Síria ameaçou Israel, dizendo que iria invadir a cidade de Israel, a capital, invadir Judá, na verdade, ia tomar tudo o que tinha, ia fazer com que o povo bebesse urina e comesse fezes. Se o povo não se entregasse pacificamente como soldados escravos, como um povo escravo aos inimigos, como cativos. E o rei de Judá, Ezequias, foi buscar o Senhor, pedindo para Deus vitória. E Deus deu vitória. Diz a palavra que apenas um anjo do Senhor, na madrugada, numa noite, passou a espada em 185 mil soldados. Quando o rei Senaqueribe foi levantar para chamar o seu exército para a guerra, estavam todos corpos mortos, um anjo só. Ou seja, é por isso que Israel venceu muitas batalhas. Israel era uma pequena nação, um povo muito pequeno, uma nação mínima, e não entendia nada de guerra. Lá em Deuteronômio capítulo 7, o próprio Deus vai dizer isso para eles, que eles não eram muito grandes, não era uma nação forte nem poderosa, mas que Deus havia escolhido para a sua própria adoração. Lá no versículo 6 e 7, olha só o que diz o livro de Deuteronômio capítulo 7, porque povo santo és, versículo 6, ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus o escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio, e de todos os povos que sobre a terra há, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, Deus não teve prazer, nem escolheu eles, porque era grande a nação, olha lá, nem vos escolheu, porque a vossa multidão
era mais do que a de todos os outros povos, que já existiam no tempo de Israel. Pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Então, Israel era uma pequena nação, e até hoje continua uma pequena nação. Até hoje. O estado de território, né, de terreno de Israel, iguala o tamanho de Sergipe. Sergipe é o menor estado brasileiro. Menor estado brasileiro. Israel iguala em terreno o mesmo tamanho. E de povo? 9 milhões estão lá dentro. Então, 9 milhões não é nada. Se São Paulo tem, só na capital, 15 milhões de pessoas. Só a capital. Imagine o estado. 22 milhões. Mas por que Deus o escolheu? Porque Deus viu em Israel um povo adorador. Era um povo que não queimava incenso, nem praticava idolatria. Era um povo que Deus escolheu para ser um povo exclusivo, uma propriedade peculiar, um povo que não podia queimar incenso aos outros deuses, nem ter outras imagens, nem fabricar imagens, nem se curvar diante de outras imagens, como diz o mandamento. Então, era um povo exclusivo de Deus. E Deus disse: enquanto vocês estiverem comigo, Israel, eu estarei convosco, e eu guerrearei as suas guerras. É por isso que Israel, enquanto estava com o Senhor, vencia todas as batalhas. Os inimigos olhavam para Israel e não compreendiam por que Israel vencia as guerras se era uma nação pequena. O povo não entendia, as nações inimigas, os exércitos maiores e mais poderosos do que Israel, não compreendiam por que Israel sempre vencia as batalhas. Sabe por quê que Israel vencia as batalhas? Porque o povo viu o exército de Israel, mas não viu o tamanho do Deus de Israel, que não era um Deus de prata, nem um Deus de ouro, nem um Deus de bronze, mas que era e que é o Deus vivo, o Yahvé Sabaote, o Senhor dos exércitos. A Ele toda honra, toda glória. É Ele que guerreia as nossas guerras. Era isso que o povo não via. Mesma coisa com Davi. Quando Davi foi para a guerra, o Golias não viu o Deus de Davi, ele viu apenas o Davi. Esse menino aí que vai vir contra mim, ele está achando que eu sou cão para vir com pau, com pedra? Ele está achando que eu sou o quê? Ainda amaldiçoou Davi pelos seus deuses, e disse que iria matar Davi num golpe só. Davi disse: você pode vir a mim com espada, com lança, com escudo, com capacete, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Você vê eu pequeno, mas você não vê o tamanho do Deus que eu sirvo, e o tamanho do Deus que está comigo, e que hoje Ele me dará nas minhas mãos. Pode olhar para você, pode menosprezar a nação de Israel, pode menosprezar o exército de Israel, os inimigos, mas eles não veem o tamanho do Deus que você serve, o Deus poderoso que te dá vitória. Por isso que o povo, o exército inimigo, não entendia por que Israel vencia as batalhas. E eu vou dizer mais: as nações inimigas de Israel tentaram, e até hoje tentam. Você está vendo lá a luta de Israel contra Hamas. Hamas é um grupo de elite, chamado de terrorista, mas um grupo radical, que é financiado pelo país do Irã. É o Irã que financia aquele grupo, né? Tem o Hamas, tem o Hezbollah, tem outras também lá, né? Teve uns que acabou lá, aquele lá do Afeganistão, que tinha um grupo também lá de radical, que disseram que acabou, não sei se acabou, que era o Estado Islâmico, lembra deles? Eram grupos, muita gente, mas grupos radicais. Então as nações inimigas, que não gostavam de Israel, até hoje algumas não gostam, tentaram de tudo acabar com Israel, querem tirar o nome de Israel do mapa. Você sabia disso?
Está lá em Salmos 83, e o versículo 4. Coloca Salmos 83, versículo 4, e muda a tradução para NTLH. Olha o que as nações pensam. Vamos acabar com Israel, vamos eliminar, vamos apagar o nome Israel. É assim que as nações imaginam. Está lá. E disseram: vinde, as nações inimigas, venham, vamos destruir Israel. É assim que até hoje algumas nações pensam. Vamos para a guerra, vamos, se ajuntem a nós, e vamos destruir Israel, para que o nome desse povo seja esquecido para sempre. Mas não consegue. Não consegue, sabe por quê? Porque Israel tem um grande Deus. Pode Israel não ter um grande exército, mas ele tem um grande Deus, que é Senhor dos exércitos, que não deixarás Israel ser riscado do mapa. É por isso que as nações odeiam Israel, e tentam, mas não conseguem. E quando esses inimigos aparecem? É muito, né? Às vezes está tudo normal, você não vê um inimigo nenhum. Mas quando que esses inimigos aparecem? E quando eles apareciam? Quando Israel começava a prosperar. É Israel prosperando e os inimigos vinham. Que nem lá em Juízes, capítulo 6, conta a história. Israel, claro, errava muito, desobedecia muito a Deus. Quando Israel começava a prosperar, a nação começava a crescer, os inimigos vinham e davam contra Israel e roubavam tudo que tinha o país. Em Juízes conta essa história, né? O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian e os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos medianitas em cavernas e outros lugares seguros, mas montanhas, porque os medianitas eram mais fortes. Está vendo aí? Israel não era forte do que eles. E todas as vezes que os israelitas semeavam, os medianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto da Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Então toda a prosperidade de Israel era levada. Chegavam com o seu gado e as suas barracas, e eram tão numerosos como gafanhotos. Olha o tanto dos inimigos. Eles e os seus camelos eram tantos, que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra, a prosperidade de Israel. E o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro ao Senhor. Então, quando que os inimigos apareciam? Quando Israel estava semeando e pronto para colher. E não é assim? Quando que os inimigos aparecem em nossa vida, pastor? Quando tudo começa a dar certo. Quando você começa a ser abençoado. Quando você começa a prosperar. Quando a sua vida começa a mudar. Aí vem os inimigos, né? Querendo perseguir. As invejas, as calúnias, os falsos testemunhos. Você vê, quando está tudo normal, você não tem um inimigo. Mas começa Deus te abençoar para você ver. Começa você prosperar para você ver. Se os inimigos que estavam escondidos, e muitos deles amigos, começam a se levantar contra você. Levantam. Israel, quando ele semeava, é que a hora que viu os inimigos. E quando estava lá sem semear, não tinha inimigo. Inimigo vai levar o quê, se não tem nada para levar? Mas quando Israel começava a semear, prosperar, o gado se multiplicar, aí vinham os inimigos e tomavam tudo que Israel tinha. E hoje é assim, a inveja é a mesma coisa. A palavra de Deus diz que a inveja é igual câncer, corrói os ossos. Sabia disso? Lá em Provérbios capítulo 14, versículo 30, depois você muda a tradução para NTLH. Deixa a tradução RC, depois muda para NTLH. Olha o que diz: a paz de espírito, dá saúde ao corpo. Está vendo que tem paz tranquilo no espírito, dá saúde ao corpo. Mas a inveja, o que faz?
destrói como câncer. A inveja é terrível. Tem pessoas que matam pela inveja. Matam pela inveja. Tem pessoas que ficam doentes por causa das invejas. Inveja é seta. É coisa diabólica. Porque isso é contra a vontade de Deus. Deus diz o quê? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o que o seu próximo tem. Não cobiçará. O que é cobiçar? É desejar. E quando a pessoa deseja demais, se torna uma inveja. Ela começa a desejar e vira uma inveja. Ah, eu queria aquilo, eu queria ter aquilo, eu queria o daquele. Não é verdade? Então a inveja é pior do que macumba, como alguns dizem. Porque a inveja corrói o câncer. E os inimigos se levantavam quando Israel começava a prosperar. E conosco não é diferente não. Existem em nossos meios os inimigos visíveis e internos. Você sabia disso? O que é um inimigo visível e interno? Visível eu vejo, e interno que está ao meu lado. E muitas vezes os inimigos estão dentro da sua própria casa. E você não sabe. Você sabia disso? Como que um filho mata o pai? Era um inimigo que estava dentro de casa. Como que o pai mata o filho? Era um inimigo que estava dentro de casa. Como que a mulher mata o marido? Como que o marido mata a mulher? Era um inimigo que estava dentro de casa. E a própria palavra de Deus diz, esses são os inimigos visíveis e internos, que estão dentro da casa, que estão dentro com você. Davi, por exemplo, Davi passou por isso com o filho Absalão. Ele passou por isso, Davi. O Davi, antes de derrubar o gigante, sabe o que ele era de Saul? Ele era um pajem de arma. O Davi era um pajem. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 21 e 22. Antes de Davi derrubar o gigante Golias, ele era um pajem de armas do rei Saul. Pastor, o que é pajem? É um homem de confiança do rei que leva as armas do rei. Então imagine um rei lá na sua câmara, no seu quarto, sentado no seu trono, dando a espada para alguém. Porque tem uma hora que o rei vai ter que se despir, né? Vai ter que se despir, vai ter que tirar a armadura, vai ter que tirar a roupa, vai ter que, não é ou não é? Tem que deixar lá, não tem? Tem que deixar o colete do lado, tem que deixar a armadura, deixar o capacete, deixar a espada, o escudo do lado, e ficar como nós. Não é assim, ou ele vai dormir de armadura? Então, para quem que ele dava? Para alguém de confiança. Segura a minha espada aí. Segura a minha armadura aqui. E quem era esse alguém de confiança? Davi. Está lá. E Davi foi e ficou trabalhando para Saul. E gostou muito de Davi. E o escolheu para carregar. Não era a arma do exército, era armas do rei. Do rei. Então o rei não levava armas, ele só ia para a guerra e ele colocava, mas as armas ficavam com Davi. Enquanto o rei não está na guerra, ele tinha que ficar como um de nós, roupa normal, com aquela linhagem. Roupa normal não, o rei tinha aquele linho fino que eu não tenho, sabe? Mas surgiu uma guerra, traz aqui Davi, minha arma. Aí ele tinha que colocar a armadura e ir para a guerra. Então enquanto a espada estava na mão de Davi, ele tinha o quê? Confiança. E Davi era o pajem de armas. Olha lá. E mandou a seguinte mensagem séria. Eu gostei de Davi, falando para o pai dele. Deixa que ele fique aqui ao meu serviço. E quanto Davi não havia derrubado o gigante. E quanto Deus não havia ainda exaltado Davi. Era tudo normal. Mas, quando Davi derruba o gigante, quando Davi vence o gigante, sabe aquele rei que era amigo de Davi, que tinha confiança em Davi, virou um inimigo número 1 do rei Davi. Lá em 1 Samuel 18, versículo 29, agora ele derrubou o gigante. Davi agora está lá em cima. Olha o que diz. Por isso, ficou com mais medo ainda de Davi. E pelo resto da sua vida, o que Saul foi? Seu inimigo.
enquanto Davi não morrer, eu não vou sossegar. O Saul virou inimigo de Davi. O que ele era antes? Amigo. E onde estava o inimigo? Dentro da própria casa. Davi morava no palácio. O inimigo de Davi estava dentro da própria casa. É por isso que Deus disse em Miqueias que os inimigos do homem estão dentro da própria casa. São inimigos visíveis, que você o vê, e que são internos, que moram com você, que estão contigo. Lá em Miqueias capítulo 7, versículos 5 e 6. Já deixa na NTLH mesmo. Isso é forte o que Deus diz pela boca do Miqueias, né? Ele vai dizer assim, ó, Miqueias 7, versículos 5 e 6. Os inimigos do homem estão dentro da própria casa. 7, capítulo 7, versos 5 e 6. Vai dizer que os inimigos, está lá, não acreditem nos... Você que gosta de contar tudo pro vizinho, tome cuidado, hein? Eu vou contar pro meu vizinho, vai lá, viu? Fica abrindo o seu bocão aí. Olha lá. Não acredite nos vizinhos, nem confie nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher. Quem era a mulher de Davi? Mical. A primeira mulher de Davi foi Mical. Quem foi Mical? Filha do rei Saul. Eu acredito que Davi se arrependeu amarguradamente. Se ele pudesse voltar atrás, ele teria morrido e deixado o gigante vivo. Porque o prêmio dele foi a mulher e a filha de Saul. E o que Mical? Mical olhava Davi e dizia: você é um vagabundo, você é um safado. Como é que um rei se comporta diante das suas súditos, né? Diante dos seus súditos empregados? Porque Davi, quando levou a arca para dentro de Jerusalém, como é que ele levou a arca? Dançando, bailando, aquela euforia, na alegria, na presença de Deus, e Mical lá da janela. Isso é postura de um rei. Deixa ele chegar em casa. E o rei está lá, e as mulheres, todo mundo alegrando com o rei, todo mundo feliz, e Davi levou a arca para Jerusalém. A arca simbolizava o quê? Você fica triste na presença de Deus? Diz um ditado que até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Quando você está alegre, você chora alegre, dança alegre, bate palma, porque você está na presença de Deus. A arca simboliza isto, mas Mical não entendeu, filha do antigo rei Saul. Quando Davi chega lá para abençoar a sua família, a mulher diz: como que se comporta um rei? Assim se comporta um vadio, um sem vergonha, um safado. É assim que se comporta diante da nação? Davi ficou nervoso por conta disso, né? Ele achou que a mulher ia abraçar aquela coisa toda, mas não. Diz a palavra que a mulher nunca engravidou. Olha o juízo sobre ela. Deus disse: misericórdia, Davi, não vou dar linhagem nessa jiboia, não. Essa anaconda, não. Pelo amor de Davi, Davi, me desculpa, mas Mical não vai ter filho seu, porque eu não quero descendência com essa família Saul. A mulher morreu sem dar a luz para Davi, ou seja, não teve descendência, porque Deus não quis nada com aquela Mical. Diz que ela nunca deu a luz a Davi, nunca deu filho a Davi. Mas imagine, hein? A mulher, imagine, se ela falou isso, imagine como é que era a casa de Davi. Então os inimigos estavam onde? Dentro da sua própria casa. Olha o verso 6. Pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, e as filhas desobedecem às mães, e as noras brigam com as sogras, e os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Está mentindo? Vai falar com ele lá. E não é assim? É uma briga por causa de herança. O irmão está junto, até o pai está vivo. Quando o pai morre, nunca mais conversa, virou as costas, virou a cara. Por causa do quê? Da herança. Sai briga, sai guerra.
sai morte. Esses são os inimigos visíveis e internos, que estão dentro da própria casa. O Davi passou por isso, né? Como passou com Saul, e ele passou com outros amigos também, que tornaram-se inimigos, que estavam lado a lado com ele. Ele escreveu Salmos 41, versículo 9. Olha o que ele diz aí no Salmo 41, versículo 9. O Davi, ele sabia o que era traição. Ele sabia. Era um homem experiente acerca disso. Até o meu melhor amigo, hein? Em que eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. Amigo que comia no prato, que entrava na sua casa, que se assentava na sua cadeira, que comia junto com ele na sua mesa, virou o quê? Um inimigo. Virou um inimigo. Olha o Salmo 55, e versículo 12 ao 14. Pode deixar na NTLH mesmo. Olha o Davi dizendo aí, ó. Não era um inimigo. Quando a gente espera algo de um inimigo, até aceitamos. Aquela pessoa falou mal de mim porque ela não gosta de mim mesmo. Ninguém vai esperar algo bom de inimigo. É ou não é? Alguém esperar algo bom do inimigo, é Deus trabalhando no coração, hein? Ou uma estratégia de Satanás aí. Mas, agora de amigo, ninguém espera nada disso. Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar, ou seja, eu aceitaria se fosse um inimigo, porque não gosta de mim mesmo, mas um amigo. Não era um... Olha só, se fosse eu poderia suportar, nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Não é amigo qualquer não, hein? Íntimo é aquele que está por dentro de tudo que acontece da vida da pessoa. Amigo íntimo muitas vezes sabe até o que o próprio irmão de sangue não sabe. É ou não é? Amigo íntimo sabe do segredo do outro amigo que até o pai e a mãe não sabem. E o amigo sabe. Por quê? Tamanha confiança que essa pessoa tem. E Davi dizendo, amigo íntimo, conversávamos com toda a liberdade, ó. Nós se abríamos um ao outro. E íamos juntos, onde? Adorar com o povo no templo. Nós íamos na igreja, juntos. E foi justamente esse que o traiu. Você está vendo? Os inimigos visíveis, que você o vê, e que é interno, que está dentro da casa ou que está ao seu lado. Esses são os inimigos visíveis. Mas também tem os inimigos e tem o inimigo invisível e externo. Invisível porque você não vê, e que ele está distante de você, aparentemente distante, mas não está. E sabe quem é este inimigo? É o próprio Satanás. Você não vê, mas ele é um inimigo externo e um inimigo invisível. A gente não vê, mas ele existe. Lá em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, Satanás, que é o diabo, ele entrou em Judas para tentar destruir, e conseguiu, matar Jesus. Esse inimigo invisível, Satanás, ele é um invejoso, ele invejou o próprio Jó. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, que é o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Esse é o inimigo invisível, que você não vê, externo. Ele não está ali com você na sua casa, mas ele está do lado, está à parte. Ele está ali circulando, e ele é alguém invejoso. Ele invejou a prosperidade de Jó. Jó prosperava, crescia, e o diabo foi lá, olha lá, capítulo 1 de Jó, versículo 8, foi lá para destruir o que Jó tinha. Olha só, esse inimigo é invisível, externo e invejoso. Olha lá. Aí o Senhor disse para Satanás, você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro,
Não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, você pulou, né? É a 9. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Olha só, o inimigo está ali, ó. Será que Jó teme o Senhor assim em vão? Não tem um interesse, não? Jó não está temendo ao Senhor porque ele quer a prosperidade? Né? No versículo 10. Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele. Ó, nada acontecia de ruim com Jó nem família. A sua família e a tudo que ele tem. Abençoas tudo que Jó faz. E no país inteiro, ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Como é que Satanás sabe isso? Ele contou. Ele é bom em matemática, viu? É, o diabo. Como é que ele sabe que Jó está cheio de cabeças de gado? 1, 2, 3, 4, 10 mil, 20 mil. Ele ia lá, né? Contava as cabeças de Jó. Cabeça de Jó não, cabeça dos gados de Jó. Ele contava e sabia tudo que Jó tinha. Por isso que ele foi colocar lá no rosto de Deus. Está aqui, ó. Olha o que ele tem. Por isso que ele teme ao Senhor. Que inimigo aí? Invejoso. Invejou o que Jó tinha. Foi lá para fazer Deus tirar tudo que Jó tinha. Deus tirou sim, realmente. Esse é o inimigo invejoso, invisível, que Jó não via. Jó não via, mas ele via a Jó. Você não vê o diabo, mas o diabo te vê. Você sabia disso? O diabo te vê. E como que o diabo via a mão de Deus em Jó? Quando Jó começava a prosperar. É exatamente assim. Quando você começa a prosperar, tudo começa a dar certo na sua vida, você vai ver quem é seu amigo e quem é seu inimigo. Você vai saber quem está contigo e quem está contra ti. Quem torce por você a favor e quem torce por você contra. É assim que você vai ver. O Jó, por exemplo, né? Ele crescia e apareceu esse inimigo invisível. Esse inimigo chamado Satanás. E todos nós, sem exceção, temos um inimigo a ser vencido. Todos nós. Pode ser que o meu inimigo não seja o seu inimigo. Pode ser que o seu inimigo não seja como o meu também. Mas todos nós temos um inimigo a ser vencido, e muitas vezes diariamente. Pode ser que o seu inimigo seja a dívida. Pastor, o meu inimigo é a dívida. Esse inimigo tem que sair da sua vida. Pode ser que o seu inimigo seja a enfermidade. Pastor, eu estou brigando com essa enfermidade. O seu inimigo pode ser a enfermidade. O seu inimigo pode ser o vício. Pastor, o inimigo na minha casa é o vício do cigarro, é o vício da maconha, o vício da cocaína, o vício da bebida alcoólica. Esse é o meu inimigo na minha casa. É esse inimigo que tem que sair da minha casa. Não é o meu filho que tem que sair. Pastor, o meu inimigo é o divórcio. O meu inimigo é o divórcio. Não é o seu marido, não é a sua mulher que tem que sair de casa. É o divórcio que tem que sair da sua casa. Esse é o seu inimigo. Pastor, o meu inimigo é a depressão. Eu não consigo dormir, eu coloco minha cabeça no travesseiro, vem tristeza, vem angústia, vem vontade de morrer, tirar minha própria vida. Eu só choro, estou deprimida, eu não como mais. É este inimigo que tem que sair da sua vida. É a depressão. É o desemprego. Pastor, não aguento mais ficar desempregado, porque é mais dívidas e mais dívidas. Esse desemprego tem que sair da sua vida. Este inimigo vai sair da sua vida. Hoje ele sai da sua vida. Hoje Deus dá um fim a estes inimigos. Livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Olha o que o Senhor falou para você, tome posse. Nada que se levantar contra ti vai prevalecer, porque o Senhor é contigo. Mas nenhuma arma poderá derrotar você. E se alguém for ao tribunal para acusá-la, você não será condenado. O que eu faço pelos meus servos é isto: eu lhes dou a vitória sobre todos os seus inimigos.
Estes inimigos estão sendo jogados por terra hoje em sua vida. Deus disse para Jeremias: Jeremias, fique tranquilo, eu sou contigo. Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 19. Fique tranquilo que seus inimigos estão saindo do seu caminho. E se ele vier contra ti por um caminho, Deus fará fugir por 7 caminhos, porque o Senhor é contigo. Jeremias, capítulo 1, versículo 19. Olha o que Deus disse. Escute, Jeremias, todas estas pessoas. Coloca o versículo 19. Não vai? Não vai, né? Os dois. Capítulo 1, versículo 19 diz assim. Só vou no capítulo 19. Versículo 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. E por quê? Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar de todos os teus inimigos. Se coloquem de pé, que os teus inimigos estarão caindo por terra.